O homem que disse que Rony é um milagre. Hércules, boa noite. Por que o Rony é um milagre? O Hércules falou que não estava preparado para isso. Não tem problema. Por que o Rony é um milagre, Hércules? Porque quem convive com o Rony sabe que, apesar das dificuldades, tudo ele se supera. Todo dia é um exemplo, todo dia é uma coisa nova, né? E é difícil no futebol. O Miller sabe que foi jogador, é difícil. O futebol é difícil. Então, da forma que ele conduz e aonde ele chegou, para mim isso é um milagre. Realmente, saindo do nosso estado e passar por tudo que ele passou, o Rony, ele é um milagre. Ainda vem mais coisas, porque a gente acredita e sabe o que a gente almeja e deseja, né? Mas está na mão de Deus. Deus, ele sabe o melhor para a nossa vida. O Rony dá trabalho para você? Você cuida dele? Você está sempre junto? Ele dá trabalho ou ele é um bom rapaz? Como que é o seu dia a dia ali? Que conselhos que você dá para ele conseguir essa trajetória tão bacana, tão brilhante? Com respeito ao futebol, a gente só acrescenta, né? E vai somando. Com respeito ao dia a dia de família, não tenho que reclamar do Rony, pelo contrário, como eu falei na entrevista, né? Ele é até um exemplo para mim como pai, que eu tenho filhos também. E todo dia uma novidade na vida dele, né? O Rony, o horário que chega, dá atenção para os filhos, para a Esté, para o Rony de Jesus. Apesar que o Rony de Jesus, ele espera e se for chegar 1 da madrugada, ele tá ligado lá só aguardando o horário do pai chegar, né, Rony? Ô Hércules, quem é você? Você não é o pai do Rony. Ele te trata como um pai, mas você não é o pai do Rony. Como é que você entrou na vida do Rony? Quem é você? Eu digo assim, o futebol para mim foi muito decepcionante no início, né? Mas o Rony chegou no momento certo e eu acredito que eu cheguei no momento certo da vida dele, quando a gente se conheceu, né? E o que eu quis fazer? Eu quis fazer algo diferente. Eu apliquei o que eu tive de educação, o que eu aprendi como ser humano e como homem, coloquei e eduquei ele. Dei bronca. Chamei atenção, chamei. E o resultado está aí, né? Não somente como ser humano, como um grande profissional, como homem. Mas você é empresário dele? Eu sou empresário dele, eu sou agente também desde lá da do Pará? Sim, desde o início. Eu quis fazer diferente algo no nosso estado, que a dificuldade no estado não somente é para jogador, até como para empresário, que o nosso estado, eu acredito que eu sou o único empresário legalizado na CBF no norte, né? Lá no Pará. Lá no Pará, não sei se já tem outro, né? Certo. Então a dificuldade não é somente disso, para os próprios clubes, né, hoje que passam por uma mudança, diretorias e tudo mais. E eu quis fazer, eu quis acreditar que ele iria me ouvir. E o resultado, tanto na minha vida profissional como na vida dele, foi onde vocês estão vendo, né? Parabéns. Muito bom, muito Parabéns. legal. Parabéns. Essa é uma pessoa que tira um garoto pobre, com todas as profissões maravilhosas, mas humildes, que não te tirariam de uma situação de dificuldade, e aparece um ser humano que muda a sua vida de uma maneira excepcional. O que você pode dizer pro Hércules? Cara, o que eu posso dizer para ele, como eu sempre falo, e é um cara que sempre esteve comigo quando eu mais precisei. Era uma pessoa que eu precisava para me aconselhar, para me orientar, né? E eu sempre falo para ele que eu agradeço a Deus por ter botado ele na minha vida, por ter me ensinado coisas que eu não tive do meu pai. Meu pai teve que sair de casa muito cedo, separou da minha mãe, então não tive muita convivência e muitos conselhos de pai e mãe. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de conviver com meus pais biológicos, né? Minha mãe, meu pai também. Aproveitar e mandar um abraço, um beijo para eles, né? Meu pai Marigelso, minha mãe Raimunda. E para ele, cara, eu não tenho palavras assim, porque foi um cara que sempre me ajudou, que sempre me aconselhou, um cara que me ensinou a viver nesse mundo, né? Porque é um mundo que te oferece coisas que você, muitas das vezes, se você não ter cuidado, e você acaba se perdendo, você acaba indo pro outro lado. Então ele me ensinou a ser principalmente um homem de caráter, né? Me ensinou a ser um homem de verdade. E graças a Deus eu falo que
para mim, eu considero ele como pai porque foi um cara que sempre esteve comigo e me aconselhou em tudo que eu precisava. E às vezes ele falava palavras que eu precisava ouvir, né? Às vezes puxava a orelha, puxava e não passava a mão por cima da minha cabeça. Então, Te educou, né, Rony? me educou a ser hoje a pessoa que eu sou, né? Então, O Abel disse que te ama. Você ama o Hércules? sem dúvida. Eu acho que vale um abraço, né? Um abraço, vai lá, dá um abraço pro Rony. Que maravilha. Sabe que ele falou que eles nunca brigaram. E ele conheceu o Rony quando o Rony tinha ali 17 para 18 anos de idade. Parabéns. Um bastidor Parabéns, para vocês. Obrigada, Viu, Flávio, que é importante.